Nutrição. É um tópico estranho. Você sabe, a mensagem do CrossFit é contrária. Ela vai contra a tendência do que está acontecendo comercialmente na maioria das instalações. Eles têm máquinas, nós as detestamos. Seus movimentos de isolamento eram compostos. Você sabe, caixa grande, caixa pequena, baixa intensidade, alta intensidade. Tudo nessa mensagem é para muitas pessoas antitético a tudo o que elas achavam que sabiam. E isso é uma questão de atenção. Agora vem a questão da nutrição, e não há muito alívio aqui. O tema continua sendo que o que quase todo mundo pensa está errado. Em julho dos arquivos de medicina interna, e anotem pessoal, julho dos arquivos da medicina interna, é um periódico revisado por pares. Um sujeito chamado Norman Kaplan escreveu um artigo que ficou conhecido como o Quarteto Mortal. E foi um trabalho de pesquisa e análise de tirar o fôlego, que foi totalmente, completamente, absolutamente incontestado. A propósito, isso também não significa que esteja certo, mas não houve nenhuma contestação. A propósito, um total de 12 prêmios Nobel já foram concedidos à pesquisa sobre a síntese do colesterol. E Norman Kaplan, sem dúvida, receberá um prêmio Nobel por esse trabalho algum dia. E o impacto continua a se espalhar pelas comunidades de pesquisa médica e clínica até hoje. É o que ele conseguiu demonstrar pelo mecanismo operacional e por meio de correlação, mas, mais importante, de forma causal, foi capaz de mostrar que o hiperinsulinismo estava na raiz da obesidade da parte superior do corpo. E agora sabemos tudo sobre a obesidade. Isso foi apenas o que ele conseguiu demonstrar metabolicamente. A intolerância à glicose é basicamente uma medida quantificável de quão próximo você está de se tornar diabético. Se você for totalmente intolerante à glicose, precisará de insulina. Hipertrigliceridemia, triglicerídeos elevados, hipertensão, pressão arterial alta. E ele conseguiu mostrar que era o hiperinsulinismo, o excesso de insulina, que era a causa disso. Agora, o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. E você não pode viver sem ela. Você tem duas opções. Você pode produzir insulina pelo pâncreas ou injetá-la. Pode tomá-la por via oral ou pode morrer. Não é possível viver sem ela. E o que a insulina faz é colocar coisas nas células. Ela tem um hormônio contrarregulador, o glucagon. Há uma grande história aqui. Não se preocupe se algo disso estiver passando despercebido, pois facilitarei as coisas para você com uma frase no final, que qualquer pessoa pode entender. Mas o glucagon é um hormônio contrarregulador. Ele permite que as coisas saiam das células. E uma das coisas que a insulina coloca nas células é a gordura. É gordura. E a insulina é a resposta essencial, normal, à ingestão de carboidratos, se você for saudável. Assim, você pode ver agora que a maneira de elevar demais o nível de insulina é ingerir muito carboidrato. Bem, quanto carboidrato é isso? No sentido qualitativo, o nível de insulina está muito alto se estiver elevando a pressão arterial, engordando, aumentando os triglicerídeos ou reduzindo ou afetando a capacidade de suprimir o açúcar no sangue após o consumo de açúcar. E se você tem intolerância à glicose, é hipertenso, seus triglicerídeos estão muito altos, ou você é gordo, você está recebendo muita insulina e, portanto, muito carboidrato. Por definição, esse é o caso. Se você estiver preocupado com sua saúde, e o que reconhecemos aqui é que esses fatores de risco totais, marcadores de quê? Doença cardíaca, morte súbita, infarto do miocárdio. E esse é o processo a propósito pelo qual induzimos. É o que chamamos de aterogênico. Ele produz a doença aterosclerótica. Para nós, pessoas simples, artérias cobertas por placas, que leva a trombose, oclusão, infarto do miocárdio e morte e debilitação. Mas quando os médicos são entrevistados, o que é, doutor, que você não quer pegar? O câncer e as doenças cardíacas não têm uma classificação tão alta, nem por grandes margens, como o diabetes. Você precisa encontrar um médico que realmente tenha visto muitas pessoas morrendo e o que ele vai lhe dizer é, não quero diabetes,
Posso lhe dizer como obtê-lo, é fácil. Você pode tê-lo, e não estou falando do início juvenil, do tipo 1, estou falando do tipo 2. E no tipo 1, por razões provavelmente virais, o pâncreas para de produzir insulina, você está fodido. Isso acontece com crianças, é horrível, é triste. O diabetes tipo 2, aquele que a vovó tem. O diabetes tipo 2 é causado por um fenômeno de downgrade do receptor. Os glóbulos vermelhos têm um local receptor onde a insulina se liga, de modo que a molécula de insulina pousa nessa coisa e ela tem uma forma estranha e o receptor tem uma forma estranha correspondente. É um tipo de fechadura física e quando a insulina se liga ao local da célula, ela pode receber todas as coisas boas, inclusive aminoácidos e gordura. E se você se expuser a um excesso de insulina, logo essas células e seus receptores ficarão cegos para o mecanismo e o fenômeno da fechadura e da chave não funcionará tão bem. É um fenômeno de rebaixamento do receptor e, mecanicamente, o mecanismo não é muito diferente do que olhar para o Sol. Se você olhar para o Sol, estará recebendo uma grande quantidade de luz, certo? Faça isso por alguns minutos e depois você nunca mais verá luz alguma. Você simplesmente queima os receptores. É isso que acontece no diabetes tipo 2. É uma coisa horrível, horrível. Agora, o que foi revolucionário sobre isso, e não há uma palavra melhor para isso, nenhuma mesmo, é que ele colocou esse modelo na lata de lixo. E essa era a maneira antiga de ver as coisas. E o que costumávamos dizer é que um clínico, eu via o Tony como seu médico anualmente, e você está em perfeita saúde, você está em perfeita saúde, você está em perfeita saúde. Uau, você aumentou 10 quilos, mas você está em perfeita saúde. No próximo ano você ganhará 15 quilos a mais, mas terá uma saúde perfeita. No próximo ano você ganhará 20 quilos a mais. E o mais engraçado é que, veja só, seu colesterol realmente aumentou. Ele aumentou um pouco, mas não como se tivesse aumentado rapidamente. E não o colesterol bom, não o HDL, mas o colesterol ruim, o LDL. E 1 ou 2 anos depois eu diria, cara, sua pressão arterial está fugindo de você. E, por fim, ou vemos a morte ou a intolerância à glicose e você se torna diabético. E a ordem era mais ou menos obesidade. Depois a hipercolesterolemia, o colesterol sobe, a pressão arterial sobe e então você se torna diabético. E havia uma suposição, e é uma falácia lógica clássica, de que a ordem sugeria causalidade, que pelo fato de isso ter acontecido primeiro, depois isso, depois aquilo, que isso causava, em última análise, era a causa principal de todas essas coisas. Atualmente entende-se que esse modelo é fatalmente falho. Ele estava errado e podemos até dizer o que é a falácia post hoc ergo propter hoc. Depois disso, portanto, por causa disso. A ordem dos eventos não requer causalidade. Você entende isso? Simplesmente não funciona dessa forma. E o que Norman Kaplan conseguiu fazer foi criar um entendimento científico para demonstrar com evidências poderosas que o hiperinsulinismo era de fato a causa de todas essas coisas e a causa da aterogenicidade, a raiz da aterogenicidade, da doença aterosclerótica e da morte cardíaca. Tudo isso é conhecido coletivamente como doença cardíaca coronariana, CHD, ou Gerald Reven, da Universidade de Stanford, chamou de síndrome X. E houve uma mudança muito poderosa, um novo entendimento, e estamos em um ponto em que realmente não conseguimos encontrar ninguém que não saiba que o que está causando a doença cardíaca não é a ingestão de gordura na dieta, mas o consumo excessivo de carboidratos. É isso que está causando a doença. E coisas como o paradoxo francês, eles comem muitas vezes mais gordura do que os americanos e têm uma pequena porcentagem das doenças cardíacas que nós temos. Não há paradoxo, o paradigma era falho. Eles também consomem quase apenas um pouco menos de 5% do açúcar refinado que nós consumimos. Estamos consumindo atualmente cerca de 90 quilos de açúcar por homem, mulher e criança por ano. Sim, muito obrigado. É incrível o esforço que fazemos para consumir açúcar. Por exemplo, sei que você comeu aquela banana porque ela tem potássio, certo? Não é verdade? Claro, não é mesmo? Não foi por causa do potássio. E pela energia rápida? Quando foi a última vez que você comeu couve ou feijão preto? Eles têm muito mais. Não vejo ninguém. Estou comendo meu feijão preto, quero obter potássio. Não, você come a banana para obter potássio porque ela é cheia de açúcar e aumenta o nível de açúcar no sangue e faz você se sentir bem. Seu interesse por carboidratos, e ele é profundo, não é diferente do seu interesse por cerveja ou crack, ou opiáceos.
Ele faz cócegas no cérebro e você se sente bem. E as desculpas farão com que as coisas que as pessoas inventam para chegar lá sejam inacreditáveis. As coisas que as pessoas fazem para chegar a essa sensação são fenomenais. Phenomenais. Agora posso lhe dizer como evitar tudo isso. Está pronto? Faça uma dieta de carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nada de açúcar. Você ouve isso e fica isento, mágico. Não tem problema, carne e vegetais. Nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, sem açúcar, sem CHD. É muito fácil. Agora, alguns disseram, eu tenho tios médicos que sim, mas herdamos o gene da economia e eles disseram sim, foda-se, não tem nada a ver com genética. A parte genética é uma intolerância a quantidades excessivas de carboidratos. Essa é a parte genética. E, na verdade, não é diferente de ter uma predisposição genética para o alcoolismo. Suponha que você tenha o gene do alcoolismo. Isso significa que, por necessidade, ele se expressará? O que você precisa fazer para que ele se manifeste? Beber álcool. Se você não beber álcool, sofrerá de alcoolismo? Provavelmente não. Pelo menos nenhuma de suas manifestações clínicas. Não é diferente com a doença aterosclerótica. Não me importa de que seu avô morreu, de que sua mãe morreu, de que seu tio morreu, de que seu irmão morreu, como Barry Sears. Todos os tios e o pai dele morreram, todos eles aos 49 anos, de trombose induzida por aterosclerose, IM, infarto do miocárdio, ataque cardíaco, todos eles. Ele não está comendo. Ele não está comendo os carboidratos que eles comiam. Carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nada de açúcar. É também a dieta paleo. Já ouviu falar? Se você não pudesse colhê-los em sua horta ou fazenda e trazê-lo para casa e comê-lo 1 hora depois. Se não for assim, não é bom. Vou lhe dar outra maneira de chegar ao ponto final correto. Faça compras no perímetro do supermercado. Não percorra os corredores. Vou lhe dar outra maneira fácil de comer. Você quer chegar ao mesmo ponto final. Todos esses são apenas modelos de estratégias nutricionais eficazes para evitar doenças cardíacas, morte e miséria. Se tiver um rótulo de alimento, não é alimento. Você sabe, por exemplo, quantos gramas de gordura e sódio e tudo mais? Se tiver isso, não é um alimento. Você não vê isso no frango, não está nos tomates, não está nas maçãs, não está no milho, não está nas peras, não está nos aspargos, não está nas couves de Bruxelas, não está, você entendeu? Entendeu? Mas está nas batatas fritas Ahoy e na porra do lanche e todas as besteiras têm isso. Se tiver um desses rótulos, não coma. E você não terá doenças cardíacas. Ei, se não for perecível, se disser que é melhor usar antes do ano da galinha, não é alimento. É alguma outra besteira. Pode ter começado como milho em algum lugar, mas saiu da fábrica sem ser alimento e não é bom para você. Alguém está surpreso? Digo a vocês que no ano da galinha estávamos dando quase a mesma palestra com apenas menos experiência clínica. E havia pessoas que diziam, brincando comigo, e a gordura faz você engordar, certo? Quero dizer, isso não soa muito bem? Não é verdade. Não é verdade.